Se Jesus foi ressuscitado em corpo e alma, tem sangue de Maria no céu. É uma afirmação controversa, Motinha. Por É quê? uma afirmação controversa. Porque, na realidade, o que acontece? Jesus, quando veio, o seu sangue redentor já existia. Mas por que precisou de Entende? Maria? Então, assim, a gente não está no Vamos lá. debate, não. Só quero Vamos lá. explicação. Quando o mundo começou, foi com Adão e Eva. Hum. A Bíblia relata que o pecado entrou por um homem. E só por outro homem ele poderia ser resolvido, vamos dizer assim, né? Ser pago com o sangue de um outro homem. E este teria que ser o Senhor Jesus, o Cordeiro, o Cristo, tá? Então veja bem, o sangue de Jesus, ele é um sangue divino. E nós sabemos, vamos lá, se a gente pegar mesmo hoje, nós sabemos que dentro da medicina hoje, mulheres que têm HIV, vamos dizer assim, elas podem ter o filho e aquele sangue ali não se misturar, assim, até para a criança não ter aquela doença, né? Dependendo da maneira como o médico faz o parto, tá? E então eu não acredito nisso. Entendo. Porque veja, como se deu o nascimento de Cristo? Deu-se com o Espírito Santo sobre Maria. Sobre Maria, exatamente. Então não foi. Por exemplo, teria sangue se ele fosse filho de um pai terreno e de uma mãe terrena. Porque aí haveria essa união. Mas aí, se não tivesse a questão da ligação, do cordão umbilical, não precisava de uma mãe. Entendeu? Mas precisa, porque veja, ele precisava ser humano. Não tem como tirar. E outra, os profetas, Isaías, até o nascimento de Cristo, se não me falha a memória, foram 700 anos até o nascimento, que é a última profecia de Isaías. Se não me falha a memória, eram 700 anos. Então, veja, havia a expectativa de um Messias, da vinda de um Messias. E agora, voltando aqui à importância teológica, né, da virgindade perpétua de Maria. Aos olhos da Igreja Católica, ou, no caso, se você quiser falar na visão de um protestante, também Maria concebeu virgem? Sim. Isso na concepção de um protestante. Isso, concebeu virgem? Sim. Porque Maria, como virgindade perpétua, foram desenvolvidas ao longo do tempo, sugerindo uma construção teológica posterior, inclusive, e não é uma verdade inerente desde o início da tradição cristã. Isso foi uma coisa que, como eu estou dizendo, que foram naqueles concílios que eu falei no começo, que eles foram sendo estudados, que eles foram sendo... Você está entendendo? Então isso não é uma coisa que veio lá desde o nascedouro da igreja em si. Ele veio, esses termos veio se formando ao longo dos anos, ao longo do tempo, dos séculos, vamos dizer assim. A tradição cristã, desculpa até a minha introdução aqui, ela surgiu com o nascimento de Jesus... Porque, assim, tem até uma certa lógica nisso daí, só que antes os judeus já esperavam a vinda do Messias que não receberam. Ou foi quando surgiu a ideia da vinda do Messias? Eles receberam o Messias, eles não aceitaram. Não aceitaram, pois é. Mas quando surgiu a ideia da vinda de Messias, ou quando desde os profetas, Jeremias, Isaías, eles profetizavam sobre a vinda do Messias. E Isaías, de uma forma contundente, disse que ele viria por uma virgem. Então, veja, viria por uma virgem e veio por uma virgem. Né? Maria era virgem quando o anjo anunciou que ela engravidaria e seria mãe do Senhor. Acredito que depois, eu não sei se aí é uma coisa... É uma interpretação... É uma interpretação minha. Eu não sei se depois de nascido, mas assim, eu não acredito que ela é perpetuamente virgem. E isso não desmerece de maneira alguma a importância de Maria, porque se desmerecesse, eu ia ter que desmerecer minha mãe. Sim. Porque o fato dela ter perdido a virgindade, qual é o problema? Ela não casou? Não era direito do seu esposo? Você está entendendo?
Eu sei que não... E santo, no grego, é separado para. Ela foi separada. Ela foi criada num ambiente bastante reservado, né? Ela foi separada. Cara, tem textos apócrifos que foram depois ali do século I, depois da morte do Senhor, da sua ressurreição, aliás, depois do século I, tem textos apócrifos que não entraram no cânon bíblico, ou seja, não estão num cânon bíblico. E num deles, que eu li, bom, entenda que é um texto apócrifo, ou seja, ele não é um texto válido pelo cânon bíblico, ele não está no cânon bíblico, ele não é bíblico. O apócrifo é tipo... É um texto histórico, Entendi. mas que não entrou na Bíblia, tá? E diz lá que Maria foi separada desde muito jovem e foi criada nos Santos dos Santos, dentro do tabernáculo, né? E que só pisou ao chão com uns 4 anos de idade. Então ela foi criada separada para isso. Maria, se nós entendermos que ela era uma menina entre 12 e 16 anos, quando o anjo anunciou, ela tinha entre 12 e 16 anos, cara. E você vê aquela resposta que ela deu, você vê que ela de fato conhecia a palavra, as escrituras. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela não titubeou. Pega uma menina de 12 anos hoje e conversa com ela para que ela dê uma resposta tão importante. E outra, nós estamos falando de uma menina que estava ainda vivendo sob a lei mosaica, em que dizia-se que uma mulher que traísse o seu esposo morreria, apedrejada. E você imaginou o que poderia passar na cabeça daquela criança? Daquela jovem, vamos dizer assim? Porque ela era praticamente uma criança, né? Mas vamos chamar de jovem, porque... Então veja, há coisas que nós não entendemos e não vamos compreender muito. Mas o sim de Maria foi um sim salvífico, realmente foi um sim que nos trouxe... Mas, Maxwell, se não fosse Maria, não seria outra? Sim, seria outra. O Senhor, o Deus, não ia deixar de realizar as suas profecias dadas por ele aos profetas. Ele não ia. Mas por que, então, Maria? Você acredita que ali era o momento certo ou ele esperou esperou a pessoa certa? Não. Deus não espera absolutamente nada. Deus conhece tudo. Deus é Deus, certo? Ele não espera. Quem espera somos nós. Nós é que esperamos alguma coisa, porque nós, dentro da nossa natureza... Ele já sabia que ia acontecer a vinda de Maria. Deus sabe de tudo. Não é que ele sabia, ele sabe. Entendeu? Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está presente em todos os lugares, a todo tempo. Ele está ciente de todas as coisas e ele tem todo o poder. Entende? Então veja, o que acontece? Por que então que Deus não escolheu uma outra pessoa, uma pessoa da aristocracia? Naquela época tinham pessoas ricas e importantes, com certeza tinha. Por que ele não escolheu? Por que foi, digamos assim, um casal, né? Simples, né? Mais simples. Porque aí a escolha foi feita baseada no coração da pessoa. E eu vou lhe dizer o seguinte, o porquê que eu não acredito também na ideia da Imaculada Conceição. Porque eu não vejo anúncio algum na Bíblia. Não vejo proclamação na Bíblia alguma que diz que Maria foi gerada sem pecado. Há uma conversa, e aí alguns teólogos católicos falam muito sobre isso, que é a ideia de, mas se Eva foi concebida sem pecado, porque foi de verdade, se Eva foi concebida sem pecado, você acha que a mãe de Salvador não viria sem pecado? Eu não acredito.